A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Estão todos me escutando? Se sim, respondem no chat. Ok? Tudo ok? Então, vamos lá. Só um momentinho, por favor. Okay. Bom dia, meu nome é Miriam, eu sou do atendimento Prime do RH, acho que alguns de vocês já me conhecem já, né, pelo atendimento. Então, o intuito dessa apresentação é para mostrar para vocês algumas alterações que foram feitas da versão 11 para a versão 12, tá? Tá? Então, assim, o que nós vamos falar? Por que mudamos os cadastros de processos e períodos, as mudanças, né, da versão 11 para a versão 12, as novas funcionalidades, o fluxo do cálculo da folha de pagamento e as FAQs que existem no TDN, tá? Tudo que nós vamos falar aqui, né, nessa apresentação, ela consta tudo no TDN, tá? Na apresentação vai ter uns links que depois vão ser transmitidos para vocês. Ela vai ter uns links dessa documentação de todas essas mudanças que foram feitas na versão 12, tá? Da versão 11 para a versão 12. Tá? Por que mudamos isso aí? Tá? Para vocês terem mais flexibilidade no cálculo, e a segurança das informações. Por exemplo, quando vocês trabalhavam na versão 11, vocês faziam o fechamento da folha de pagamento, vocês iam lá puxa, esqueci de calcular uma rescisão, ou esqueci de calcular um funcionário, mas entrou um funcionário novo, eu preciso calcular isso aí. Tá? Aí vocês faziam tudo manual. Entrava lá, mudava o full mês, né? A folha calculada, já fechada, vocês iam lá, faziam as alterações que vocês, né, fizessem lá, eu esqueci, vou lá, vou alterar e por fim. Na versão 12, isso já não é mais possível, tá? Vocês não conseguem mais fazer essas alterações, tá bom? Tem alguma dúvida? Tá, então o que nós vamos falar? Um pouco dos cadastros de processos de período, tá bom? Tudo, tá vendo aqui, ó, a folha ela só podia ser fechada por grupo de empresas, né? Aquilo que eu estava te falando anteriormente lá referente ao full mês. O fechamento é de controle por parâmetro, a data base do sistema, o controle de competência de cálculo e a sequência de cálculo não é pré-estabelecida, tá? Então, esse full mês aqui que vocês estão vendo, ele não vai mais existir na versão 12, tá? Ou seja, tudo é feito pelo cadastro de período, tá? Então, o cadastro de período é o coração da versão 12. Então, tudo que vocês forem fazer de folha de pagamento, férias, todos os cálculos, vocês precisam ter o cadastro de período. Se não tiver o cadastro de período, o sistema não vai calcular nada, tá? Isso não vai mais existir, tá? Quando vocês fizerem o fechamento da folha de pagamento, eles vão gravar tudo nos acumulados. A tabela SRD, que vocês já conhecem, tá? Então, todos os processos de fechamento, eles vão ser calculado tudo, vão ser gravado tudo na SRD, tá? Não existe mais aquele arquivo de fechamento, aquele RC, o nome da empresa, mês e ano. Isso também não existe. Todos os processos de fechamento vão ser gravados na versão, na SRD, tá? Nos acumulados. Alguma dúvida?
Os cálculos feitos de forma os conceitos da versão 12 da folha de pagamento. Os cálculos, eles são feitos da forma centralizada, mais centralizadas, tá? Não depende da database do sistema para calcular, para executar o cálculo, ele não precisa mais disso. Por quê? Porque ele vai buscar lá dos cadastros de período, tá bom? O controle controla o fluxo do processo de folha de pagamento, para ver se está tudo calculado, para ver se está tudo ok, tá? Benefício, férias, rescisão, tá? Tudo que vocês tiverem referente a cálculo, ele vai fazer esse controle para você. Ele não vai deixar você mais calcular sua folha de pagamento antes de todos os cálculos de férias, rescisão, os benefícios que vocês têm da empresa, entendeu? Isso, e outra coisa, assim, para vocês calcularem a folha de pagamento, todos esses processos de férias, rescisão, os benefícios, tá? Todos eles precisam ser integrados com a folha. Enquanto não houver integração, vocês não vão conseguir fazer o cálculo da folha. Sempre vai jogar um alerta lá para você, tá? Vocês são flexíveis a customizações também, tá? O roteiro vai ficar mais flexível. O cadastro de fórmula também ficou mais flexível para vocês fazerem as customizações lá da folha de pagamento. O que vocês precisarem fazer de customização, o que o sistema não atende vocês podem fazer com mais flexibilidade, tá bom? Porque tudo virou roteiro, tá? Antigamente o roteiro era lá só a folha, férias, 13º, a gente vai estar passando aqui, vocês vão estar vendo no slide, tá? Folha, férias, 13º, rescisão. Hoje não, tudo é controlado pelo roteiro de cálculo, tá? Aqui são os cadastros de processo. Nos cadastros de processo, vocês verificam, não sei se vocês estão verificando aí, os status ali verde, azulzinho. Todos esses daí, eles já vêm com... São 4, tá? Eles vêm padrão do sistema. Mas você pode cadastrar também alguns temporários. Por exemplo, eu quero cadastrar um funcionário, mas ele não pode estar nesses processos aqui. Então, você pode cadastrar um temporário. Você vê que ele muda o que é cadastrado pelo usuário, você vê que ele vai mudar o status dele. Isso para diferenciar o que é padrão e o que vocês cadastraram, tá? Tá vendo? Alguma dúvida? Tem alguma dúvida por aí? Tá. Aí tem aqui ó, o cadastro de período, o controle da folha pelo cadastro de período. Tá? Ele vai mostrar tudo ali para você. Por exemplo, eu tenho os funcionários que eles estão no processo, cadastrado lá no processo 0001. Tá? Então, se vocês tiverem funcionários que estejam no processo 02, o 03, o 04, para cada um desses processos, vocês precisam cadastrar os períodos dele. Tá? Ou seja, então, assim, se eu tenho todos os funcionários que estão lá no processo 0001, eu preciso cadastrar o período, por exemplo, eu estou com a minha folha aberta lá do mês 11, tá? Então, vocês precisam cadastrar o período inteiro, tá? Eu preciso cadastrar um período de folha de pagamento, de férias, de rescisão e assim por diante, tudo que a empresa utiliza ali, de benefícios, tá? Então, só voltando um pouquinho lá no cadastro do funcionário, por exemplo, eu tenho um funcionário que está vinculado no meu processo 00001. Tá? Você não consegue entrar no cadastro desse funcionário e alterar esse processo. Tá? O que vocês precisam fazer? Precisam fazer uma transferência de processo. É lá na rotina de transferência mesmo, tá? Então, lá ele vai estar tudo separadinho, o que você precisa fazer. Só não pode alterar direto no cadastro do funcionário, porque está bloqueado, tá? Não adianta desbloquear, porque ele vai ficar bloqueado. Tá? E aí o certo seria vocês entrarem pelo cadastro de transferência e fazer essa transferência do processo, tá ok? Dúvidas?
Tá, então continuando aqui, voltando então, para cada processo, por exemplo, se eu uso todos os processos aqui, eu preciso cadastrar o período para todos os processos, tá? Se não tiver cadastrado o período, vocês não vão conseguir calcular a folha de pagamento, não vão conseguir calcular os processos, férias, rescisão, o que o funcionário tem de direito lá, tá? Espera só um minutinho. Só um momentinho, por favor. Que eu vou reconectar aqui porque travou o PPP, tá? Só um momentinho. Alguma dúvida, pessoal, quanto ao cadastro de processo, de período? Ok? Então, tá. Então, aqui, ó, o cadastro de período. Você está vendo ali que na parte de cima, ele tem a centralização das categorias do processo. Então, o que vocês precisam? Na hora que vocês forem cadastrar o período, vocês precisam ter o processo, o mês de competência, o ano, tá? O código do período, né, que ele é 2016, nesse caso dessa apresentação aqui, o número de pagamento. Data inicial e data final, o correto seria você pôr o período inteiro, tá? Então, assim, ó, se o mês 12 tem 31 dias, início dia 1º, final dia 31. Se vocês colocarem início dia 1º, final 30, para os horistas vai calcular errado isso aí, tá? Então, ele vai acabar calculando por 30 dias e não por 31 dias, tá? Ali o status está aberto, tá? Na parte de baixo aqui, você vê que os roteiros que precisam ser cadastrados, nesse caso aqui, essa pessoa ela tem folha, férias, rescisão, ela tem o VTR ali, o vale-refeição, plano de saúde, o adiantamento e o 13º, segunda parcela, no caso ali, tá? Ali tem a data de pagamento, vocês vão informar a data de pagamento para cada situação, tá? No caso de férias ali, vocês podem até colocar ali o último dia do mês, porque quem vai definir isso é na hora que você for calcular as férias, né? Você vai colocar o início e o fim das férias lá, ele vai pegar pela data que você colocou lá, tá? Aqui tem a data ali, tal, data de pagamento, de registro, tá. Onde que tem a integração ali, ele está tudo em branco porque não foi nada integrado ainda, ou seja, vocês não fizeram cálculo nenhum, tá. Data de fechamento também não, porque vocês não fizeram fechamento. Isso aí vai ocorrer somente na hora que vocês fizerem a integração desses roteiros, tá? E a data de fechamento também ocorre só quando você conseguir fazer o fechamento dos roteiros também. Ali, tá vendo? Tá período ativo. Esse período ativo, você vê que ele tá tudo como não ali. O único que está aberto ali é o sim, é o adiantamento, tá? Então, sim, para que você consiga fazer um cálculo de umas férias, uma rescisão, esse campo aí, período ativo, ele tem que estar habilitado, tá? Senão vocês não vão conseguir fazer o cálculo das férias. Vai ficar dando um monte de mensagem, tá? E aí, outra coisa, detalhe, 2 períodos precisam estar abertos. Então, ou seja, mire, eu estou fazendo o cálculo da minha folha de pagamento ali do mês 12 de 2016. Eu preciso que o período seguinte esteja aberto também, tá? Ou seja, com todos esses roteiros. Então, você precisa ter os 2 períodos cadastrados. Tanto o período do mês que vocês estão fazendo um cálculo da folha, como o mês seguinte. Por quê? Porque na hora que você calcular férias,
inclusive de 13º também, tá? Na hora que você for, por exemplo, eu fui calcular umas férias, minhas férias é partidas, tá? Então, ela começou no mês de dezembro e vai terminar no mês de janeiro. Eu preciso que esses 2 períodos estejam cadastrados, tá? Rescisão, tudo bem que rescisão é dentro do mês ali, tá? 13º também. Então, assim, eu preciso ter os 2 períodos cadastrados, tanto no mês de dezembro como no mês de janeiro, tá? Do mês do ano seguinte, ok? O mês, ele tem que estar sempre com o último dia do período, a data de pagamento ali, tá? Tá? Alguma dúvida? Ó, o cadastro de período, ele tem 5 tabelas, tá? O compartilhamento dessas tabelas, elas precisam estar iguais, tá? Assim, por exemplo, eu tenho a tabela ali, a RCH ali, que é do período. Então, essa está exclusiva e a tabela lá do cabeçalho está compartilhada. Não, não pode, tá? Todas as tabelas precisam. Tá, o sistema ele vai ficar dando alerta para você se vocês estiverem com compartilhamento diferenciado, tá? Ali, tá vendo ali onde está o cadastro de calendário? Esse cadastro de calendário aí, não sei se vocês lembram aí da versão 11, o parâmetro 19, que era aquela composição do mês. Então, aquele parâmetro ele não vai existir mais, tá? Ele vai ser tudo centralizado aí no cadastro de calendário, tá? Dúvidas? Não, não precisa, tá? O Alessandro, o Alessandro está perguntando se o cálculo de primeira parcela nas férias precisam estar com o período de 13º aberto. Não, não precisa, tá? Ele só precisa estar com o período de férias aberto e aí ele vai informar, o cálculo é igual da versão 11. Ele vai informar lá o percentual no cabeçalho do cálculo das férias e ele vai fazer o cálculo para você, não precisa. O 131, que no caso seria o roteiro de primeira parcela, ele só precisa estar liberado ali quando você realmente entrar na rotina para fazer o cálculo de primeira parcela para todos os funcionários, tá bom? Dúvida? Ok, Alessandro? O Calixto, ele está perguntando, qual que é a mesma pergunta dele? No parâmetro 19. Realmente, não tem mais opção por filial. Na verdade, isso aqui, o que você precisa? No cadastro de período, tem que deixar exclusivo por filial, tá? Porque aí ele vai atender a filial que você quer. Senão, ele não vai conseguir. Por exemplo, se essas tabelas elas forem compartilhadas, ele vai ficar igual para todas as filiais, tá? Né? A não ser que você diferencie por turno, porque você tem essa opção também ali no cadastro do calendário, você tem a opção de diferenciar por turno, ou seja, criar uma linha para cada turno, tá? Dúvidas? Ok. Ok. Só um minutinho. Tem mais alguma dúvida? Agora nós vamos falar das mudanças, né, da P11 para P12. Então, o que nós temos aqui? Na versão 11, nós tínhamos somente o roteiro de folha de pagamento, rescisão, 13º, primeira e segunda parcela, férias e adiantamento. Agora, na versão 12, você tem todos os roteiros aqui. Então, ou seja... Só um minutinho. Isso.
Oi, Alessandro. Então, lá na versão 11, a pergunta do Calixto foi a seguinte: lá na versão 11, você tinha como definir a filial, no parâmetro 19 lá, né? A filial né, tem o DSR lá, as horas normais e as horas de descanso. Ele poderia definir lá por filial. Na versão 12, vai depender do compartilhamento de tabela. Então, assim, se a tabela estiver compartilhada, todas as tabelas do cadastro de período estiverem compartilhadas, vocês não vão conseguir fazer isso, a não ser que... deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Acho que não consigo voltar. Lá no cadastro, lá onde que você for definir lá a quantidade de horas normais e os DSRs, você tem a opção, mesmo que as tabelas forem compartilhadas, você tem a opção de você colocar o turno. Por exemplo, eu quero para o turno tal, para o turno 01, eu quero tantas horas e tantos DSR. Então, você tem como criar uma linha lá e amarrar o turno, tá? Agora sim, se você quer, não, Mira, eu quero uma filial, eu quero separar por filial. Aí as tabelas precisam estar exclusivas, tá bom? Ok? Mais alguma pergunta? Ok? Tá. Agora voltando aqui, ó, os roteiros de cálculo. Na versão 11, você só tinha o roteiro de cálculo de folha, rescisão, 13º, primeira e segunda parcela, férias e adiantamento. Na versão 12, todos os roteiros, ele tem esses roteiros, né? E foram criados mais os roteiros lá de múltiplos vínculos, de plano de saúde, PLR, como vocês estão vendo aí na tela, tá? O porquê disso daqui? Porque quando você for cadastrar o seu período, ele vai pegar tudo daqui. Então, ou seja, todos os cálculos que você for fazer na folha de pagamento, eles vão pegar tudo do roteiro, tá? Ou seja, isso aqui já é padrão. Tá? Isso daqui para quê? Para garantir a integridade do sistema, tá? Ok? Tem alguma dúvida? Aí, não. Ok? Tá. Essa aqui é definição e manutenção de tabela, tá? Lá na versão 11, vocês tinham lá no parâmetro, lá no cadastro de parâmetros, vocês tinham lá tabela de INSS, tabela de imposto de renda, salário família e assim por diante. Aqueles parâmetros ele não existe mais, tá? Na versão 12, onde vocês vão encontrar esses parâmetros? Vocês vão encontrar lá na definição e na manutenção de tabela. Está tudo ali. Você vai que lógico, ele mudou os códigos ali, né? Antes era 14 era um, 11 era outro, aqui não. Aqui não sei se vocês estão vendo aí, os códigos ali começam como um S001, que no caso a primeira é a tabela de INSS, tá? O S002, que é imposto de renda e assim por diante. Tá, e o 19 não está aqui. Lembrando que o 19 ele fica lá no cadastro de período, tá ok? Tá? Alguma dúvida? Tá? O importante é que na virada, quando vocês forem fazer a virada lá da versão da 11 para 12, esse menu aqui ele precisa estar correto, tá? Tá tudo certinho, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, tá? Só um detalhezinho, aquele parâmetro 14, ele foi dividido em dois, tá? Então, ele vai estar na tabela S037 e a S038, que é os encargos da empresa, tá? Ele foi dividido ali, mas ele vai estar nessas duas tabelas, ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Dúvida? Tá. Aqui... Tá, aqui estão os lançamentos por funcionário. Isso aqui, na verdade, na versão 11, você tinha a tabela SRC, que era dos lançamentos lá para o funcionário. Era tudo centralizado ali. Tá? Então, assim, se vocês precisassem fazer um lançamento de uma verba, de pagamento, eu quero lançar uma hora extra, eu quero lançar uma falta, vocês iam lá e lançavam tudo na SRC. Essa tabela, na versão 12, ela continua, tá? Ela não mudou nada. O único problema é que vocês não conseguem mais fazer manipulação nenhuma dentro dela depois de calcular, tá? Se vocês precisarem fazer um lançamento, vocês vão entrar nos lançamentos por funcionário, que ela vai ficar na tabela RGB, ok?
Tá? Então, assim, Miriam, eu preciso lançar uma hora extra. Vai lá na RGB, que é lançamentos por funcionário, e lança lá. Eu preciso fazer alguma alteração. Vai lá na RGB e faz a alteração por lá. Lançamentos por funcionário, ok? A consulta do cálculo por funcionário, você pode fazer aí também. Você também pode fazer um cálculo na consulta. Na verdade, assim, a consulta por funcionário, você só vai poder consultar o cálculo, que é a tabela SRC. Tá? A RGB, dentro da RGB, o que vocês podem fazer? Mira, eu preciso calcular um funcionário, eu não quero calcular de todo mundo, eu não quero entrar lá no cálculo para o roteiro, então você tem a opção de calcular um funcionário individual. Olha, eu fiz um lançamento errado, eu quero mudar, eu quero fazer só o cálculo dele, ele vai ter a opção para você calcular individualmente, ok? Tem alguma dúvida? Ok. Tá. Na versão 11, vocês utilizavam uma rotina de valores futuros para lançar um valor futuro, ou para você, por exemplo, Miriam, eu quero uma verba lá que eu quero que essa verba calcule todo mês. Tá? Então, essa verba, vocês lançavam lá uma verba com lançamento 99 para que ele levasse todo mês essa verba lá para o cálculo da sua folha automático, fixa. Tá? Na versão 12, eles criaram RG1, tá? Onde você pode fazer esse lançamento fixo e ele levar para sua folha de pagamento todos os meses. Tá? Então, ele mudou um pouquinho aí. A SRK, ela continua, que você pode fazer aqueles lançamentos lá para descontos, lá no caso de empréstimos e tal. Também só vai servir para empréstimo lá. E a RG1 é para fazer aqueles lançamentos que vocês, como tipo parcela 99 para sempre. Sempre vai ficar calculando ali. Ok? Tem alguma dúvida referente a isso? Pode perguntar no chat aqui que a gente responde, tá? Ok? Tá. A gente tem os lançamentos futuros aqui, né? Na versão 11 ela tinha uma rotina de valores futuros básica, que seria principalmente para lançamentos de empréstimo consignado. Tá? Na versão 12, ela teve algumas melhorias. Tá? Foram incluídos alguns campos novos que permitem os cálculos de juros. Aí, não sei se vocês estão vendo aí, tem ali a tela grifada ali, tá? Ela tem as verbas de juros, os percentuais, né? Percentual de juros do ano, percentual de juros do mês e assim por diante. Só um minutinho. Alguma dúvida quanto aos lançamentos? Tá, aqui continuando também lá nos valores futuros, na versão 12 foi criada uma rotina de conta corrente de valores futuros. Tá? A conta corrente de valores futuros é responsável por controlar a movimentação, ela vai controlar a movimentação dos valores descontados, tá? Tais como baixa de parcela, solicitação, suspensão, cancelamento ou exclusão de pagamento. Ok? Alguma dúvida? Isso daqui, acho que até comentei com vocês anteriormente lá. É a consulta de cálculo por funcionário. Na versão 12 foi criada a consulta de cálculo por funcionário, aquele lançamentos por funcionário, tá? Substituindo as rotinas de lançamento, a rotina de lançamento mensal, que é a tabela SRC, tá? Na versão 11, a diferença é que né, vocês conseguiriam manipular esses cálculos. Já tinha até comentado isso com vocês, né? Vocês conseguiriam manipular esses cálculos. Na versão 12, vocês não vão conseguir mais manipular, tá? Você tá vendo ali a origem desse cálculo aqui? Ele tem ali, ó. Tudo que vocês, por exemplo, eu calculei férias, eu calculei rescisão. Tudo que vocês calcularem, eles vão estar ali, ó. Tá vendo a origem ali, ó? Eles vão estar tudo com a origem F. F é cálculo de folha, fechamento, tá? O C de calculado, o A de adiantamento e assim por diante, ok?
tá? Na última coluna lá, ele vai aparecer para vocês o salário base. Por exemplo, se você tiver um salário só do cadastro, não tiver verba nenhuma que incorpore, ele vai aparecer ali só como salário base, tá? Só o salário do cadastro. Se vocês tiverem alguma verba que incorpore periculosidade, salubridade, que ela esteja como incorpora salário, ou alguma outra qualquer, ele vai levar o salário base do funcionário, ok? Isso aí é bom para vocês saberem sobre o que vocês estão calculando, tá? Miriam, eu só tenho 3 mil, então você está calculando só por 3 mil, tá? E meu salário base é 3 mil e eu tenho mais uma verba que incorpora lá de 500, e vai aparecer 3.500 reais ali para você. Então, todas as verbas vão ser calculadas por 3.500 reais, tá? Alguma dúvida? Ó, lá na versão 11, os cálculos da folha, benefício, adiantamento e 13º, eles eram todos tratados individualmente, tá? Aí tinha que entrar lá em cada rotina, eu quero calcular adiantamento, miscelânea cálculo adiantamento, miscelânea cálculo folha, tal. Então, o que ele fazia? Você ia ter lá e entrar várias rotinas lá para fazer os cálculos lá individualmente. Lá na versão 12, eles ficam tudo centralizado no cálculo por roteiro, tá? Então, o que você vai fazer? Na hora que você entrar lá em miscelânea, cálculo por roteiro, você vai selecionar o roteiro que você precisa calcular. Olha, eu preciso calcular folha de pagamento, eu preciso calcular o adiantamento, 13º. Então, você vai fazer a busca ali pelos parâmetros, tá? Alguma dúvida? Exceto, tá vendo ali? Você também consegue fazer um filtro ali, ó. Você consegue fazer um filtro por funcionário, apesar que você pode até calcular individualmente lá pelos lançamentos por funcionário, tá? Mas ele tem ali um filtro que você consegue fazer também por funcionário, por filial, o que vocês acharem melhor, tá? Isso aí, exceto, assim, férias, rescisão, tá ok? Tá? Férias, rescisão é calculada na rotina mesmo. Isso aí é mais para processo mesmo. Adiantamento, folha, 13º, ok? Os benefícios, né? Se vocês tiverem benefícios aí, assistência médica, assistência odontológica, é tudo calculado por aí. Ó. Vale refeição, né? É tudo calculado por aí. Dúvidas? Ok? Até aí ok? Tá. Os cadastros de sindicato. Cadastro de sindicato, assim, é uma maravilha isso aqui, né? Porque tudo é centralizado aqui. PLR centralizado no cadastro de sindicato, o adicional por tempo de serviço. Então, assim, para quem trabalha com PLR, adicional de tempo de serviço, periculosidade e insalubridades, todos os cadastros têm que ser feitos por aqui, tá? Então, assim, eu tenho o PLR, Miriam, então você vai pagar o PLR, ele tem que estar devidamente preenchido todos os campos, conforme a solicitação lá do seu sindicato, lá da classe de vocês lá, fazendo a solicitação. Adicional de tempo de serviço também, ele vai estar tudo separadinho ali para você, o que é anuênio, triênio, biênio, quadriênio, você vai colocar os percentuais, ele vai estar tudo bonitinho ali para você preencher. Ali a periculosidade e salubridade também. Você tem várias formas de calcular lá, tá? Sobre o salário mínimo mais as verbas que incorporam. E aí ele vai ter os três campinhos de percentual. Mínima, máxima e média, tá? Isso daqui, quando vocês cadastrarem isso aqui e entrarem no cadastro do funcionário para fazer essa amarração, ele vai estar numa aba lá de adicionais. Automaticamente, na hora que você fizer a busca lá do adicional da pessoa, se a pessoa tem periculosidade, você vai colocar lá periculosidade, automaticamente ele vai vir a quantidade de horas que você tem no cadastro do funcionário. Por exemplo, o cadastro do funcionário está lá como 220 horas, ele já vai vir automático, para ele calcular sobre 220 horas, tá ok?
Tá, tem um detalhe também. Para esses funcionários, que recebem o PLR e a periculosidade, assim, na versão 11, a amarração era direto lá no cadastro do funcionário. Na versão 12, é tudo direto pelo cadastro do sindicato, ou seja, os funcionários precisam estar amarrados a esse sindicato. Tá? Se não estiverem amarrados no sindicato, ele não vai calcular. Tá? Então, se atentem antes de vocês fazerem a migração, se todos os funcionários estão cadastrados no sindicato correto, tá? Então, está cadastrado? Tá. Que ele precisa isso, porque, na verdade, assim, na hora que vocês fizerem a migração, ele vai precisar desse cadastro. Se não tiver no cadastro, ele não vai levar, ele não vai entender essas informações de PLR e de periculosidade e insalubridade, ok? Tá? Todas as alterações que vocês fizerem dentro do cadastro do sindicato, ele vai gravar numa tabela chamada RG4. Tá? Para que serve isso aí? Na hora que você for calcular, por exemplo, eu vou calcular um dissídio retroativo, então ele vai ter todo o histórico ali de alteração do sindicato nessa tabela. Então ele vai pegar as informações dessa tabela também. Ok? A Patrícia está perguntando se o cálculo de rescisões e férias podem ser calculada por funcionário. Pode sim. O processo continua o mesmo, tá? Férias, rescisão. A única coisa que mudou é que você precisa ter um período cadastrado para férias e rescisão, tá? Tanto no mês como no mês seguinte, ok? Dúvida? Mais alguma dúvida? Tá, não esquecendo da RG4, tá? Todas as alterações feitas pelo cadastro de sindicato, do sindicato, elas são gravadas na RG4, ok? Salário mínimo, os valores de PLR, adicional de tempo de serviço, todas as alterações. Então, assim, não limpem essa tabela, deixem lá bonitinha, tá? Vou limpar porque é sujeira. Porque isso é histórico, tá? Entendeu? Tá? Se tiver algum histórico errado, por exemplo, aí eu fui lá e cadastrei um PLR errado. Aí sim, vocês entram na tabela e excluem direto da tabela. Somente nessa situação, se for algum cadastro errado. Caso contrário, né, na hora que você, por exemplo, se for calcular um dissídio retroativo lá, ele vai calcular errado, tá ok? Dúvidas? Aqui. Bom, isso aqui é o cadastro de lançamento, cadastro e lançamentos de ausência. O que seria o cadastro de lançamento de ausência? Seria o afastamento do funcionário, tá? Ele só mudou aqui o nome, mas o afastamento continua o mesmo, tá? Na versão 11, você tinha como cadastro de afastamento, tá? Mas era limitado. Na versão 12, foram criadas duas rotinas para contemplar o cadastro de afastamento. Uma delas é o cadastro de tipos de ausência e a outra é o lançamento de ausência, tá? Daí você, assim, tem lá nos tipos de ausência, você pode até criar, vem os padrões, tá? Mas você pode criar mais outros tipos de ausência que for necessário para a empresa, ok? Aproveitando que nós estamos em época de décimo, para cada tipo de ausência lá, precisa estar amarrado lá, se vai ter Peraí, só um minutinho, deixa eu... tá. Os parâmetros, aquele MV abatafa, se vai fazer o abatimento, tá? Porque os parâmetros não existem mais, tá? Então, os cadastros são feitos tudo dentro do cadastro de ausência. Então, precisa estar amarrado lá, tá? Entrar em cada uma delas, vocês vão entrar em cada uma desses tipos de ausência aí e fazer a amarração lá. Por exemplo, eu preciso que faça o abatimento nas férias, tá? Então, lá vai ter tudo lá. Então, você vai, dentro do cadastro de ausência, eles vão mostrar tudo. É por ausência, tá, gente? Não é, né, vou fazer uma e vai valer para todas. Não, é por ausência. Então, você vai entrar uma a uma. Ok? Dúvidas?
Tem a tela embaixo de afastamento, não sei se vocês estão vendo, a funcionário de manutenção. Tem o afastamento do funcionário, o funcionário tirou férias, ali ele vai mostrar ali também, ó, tá vendo a sequência, o código da ausência, né, que a férias ele vem automático. Aí, ó, tem ali, tá vendo o código de verba? Antigamente não aparecia esse código de verba lá na versão 11, né? Hoje, na versão 12, ele já aparece esse código de verba ali, que é o código da verba de cálculo das férias, tá? Aí vai aparecer ali a data de afastamento, o resto é igual da versão 11, ok? Dúvidas aí? Alguma dúvida? Vamos lá para as novas funcionalidades. Só um minutinho. Tá vendo aqui que tem a geração de períodos padrões? Tá, se você entrar nessa rotina, você já pode cadastrar ela por ano inteiro. Então, ela assim, você não vai precisar ficar entrando mês a mês e ficar cadastrando os períodos lá, tá? Você pode entrar nessa rotina e já deixar cadastrado para o ano inteiro, ok? Se tiver exclusividade de filial, né? Fica até mais fácil o cadastro para vocês. Alguma dúvida por aí? Ok? Só um minutinho. Aqui, por exemplo, se vocês quiserem customizar um roteiro de cálculo, você não precisa ir lá e cadastrar tudo de novo, começar do início e cadastrar. Você pode, por exemplo, eu quero cadastrar um roteiro customizado que pareça com alguns dos padrões. Então, você tem a opção de colar, de copiar isso daí lá nos roteiros de cálculo, tá? Lá em outras ações, você pode copiar e colar, e aí você faz a alteração só no que você precisa customizar. Ok? Dúvidas? Tá, lançamentos por funcionário, isso aqui eu já até passei com vocês lá, né? Para você fazer o cálculo lá para os lançamentos, eu preciso fazer um cálculo individual por funcionário, então vocês não precisam entrar lá na rotina de cálculo por roteiro, você pode entrar nos lançamentos por funcionário, você consegue fazer o cálculo individual ali, tá? Entra como alterar ou incluir, você dá um F6 ali, tá vendo ali ó, em outras ações? Tá? Abre outras ações, você pode dar um F6 direto ali e você vai conseguir fazer o cálculo individual para aquele funcionário. Tá? Se eles não têm necessidade de entrar lá em miscelânea, cálculo, solicitar lá um funcionário, fazer um filtro por funcionário. Você pode entrar aqui direto e fazer o cálculo direto por aqui. E você também consegue, após o cálculo, fazer a consulta do cálculo por aí também. Tá? Calculou, salvou, entra na consulta, entre outras ações, consultar cálculo, que ele vai aparecer o cálculo para você. Ok? Dúvidas?
Tá, aqui assim, ele tem o cálculo unificado de roteiros e filiais, tá? Existe a rotina de cálculo unificado, que permite que o usuário calcule mais de um processo, roteiro ou filial. Na verdade, é criado por um RDMake, tá? Que é esse GPM 020A, que possibilita a seleção dos roteiros de diferentes processos, tá? Períodos e filiais, para que os cálculos ocorram sequencialmente, perdão. A rotina deverá ser incluída no menu, pois o cálculo padrão GPM ele continua existindo, tá? Então, na verdade, se vocês quiserem calcular tudo de uma vez, aí vocês têm como customizar através do RDMake, desse aí do GPM 020A, tá? Ok? Dúvidas? Tá, transferência de funcionário, ele mudou bastante a telinha ali, tá? Quando você for fazer na versão 11, lembra que eu falei lá no início lá do processo que vocês não poderiam alterar o cadastro do funcionário lá entrar no cadastro do funcionário e alterar o processo? Na verdade, ele tem que fazer pela rotina de transferência, que nem eu tinha falado anteriormente, tá? Então, ele vai aparecer ali para você, na hora que você entrar lá no cadastro de transferência, ele vai aparecer individualmente lá para você. Processo, centro de custo, tudo separadinho, né? Você vai selecionar o funcionário, tá? Vai selecionar o funcionário e vai entrar na transferência e ele vai aparecer. Vai aparecer duas telas, na parte de cima ele vai aparecer o processo, o cadastro atual e na parte de baixo os campos que vocês podem fazer a alteração. Tá? Ah, Miriam, eu só quero do processo, só quero mudar o processo desse funcionário. Então, você vai no campo de processo e altera. Vai pela consulta padrão, você consegue localizar o processo e faz a alteração. Tá? Dúvidas? Aqui ele vai aparecer ali também as transferências e configurações de campo. Você também pode configurar os campos ali para fazer as transferências, ali na última telinha que tem ali embaixo. Ok? Dúvidas? Tá, isso aqui é bem importante também, tá? Lá no início também eu comentei que antes de vocês fazerem um processo de cálculo de folha, vocês precisam fazer todas as integrações primeiro. Então, assim, eu calculei férias, eu calculei rescisão, eu calculei um plano de saúde, vale alimentação, vale refeição e assim por diante. Vocês precisam fazer essa integração primeiro, ó, nessa tela de baixo aí onde que tem. Por exemplo, ali ele mostra para você, ele tem as férias, o PLA, a rescisão, o vale-refeição, vale-transporte. Então, você pode fazer a integração antes de fazer. Vocês têm que fazer a integração antes de fazer o cálculo da folha, senão vocês não vão conseguir fazer o cálculo da folha. Tá. Aí, de repente, falou assim, eu já calculei todas as férias, calculei todas as rescisões, vou lá e vou fazer a integração. Aí você fala, poxa, esqueci de fazer o cálculo de um funcionário. O que você vai fazer? Você tem a opção de cancelar a integração, porque assim, uma vez vocês integrarem isso aí, vocês tentarem fazer o cálculo das férias, vocês não vão conseguir, a não ser que vocês venham aqui e cancelem a integração, tá? Então, fiz o cálculo das férias, eu já integrei, faltou um funcionário. Se você foi lá tentar calcular na rotina de férias, umas férias para aquele período que você já fechou, para aquele período que você já integrou, você não vai conseguir fazer. Então, você vem aqui na rotina de integração e faz o cancelamento, ok? Só um minutinho. Dúvidas aí? Ao selecionar o funcionário para transferência de filiais, o processo leva todas as informações ou tem que selecionar? Só um minutinho. A Patrícia está fazendo uma pergunta aqui. Ela quer saber se para todos os funcionários. Ao selecionar o funcionário, Ao selecionar o funcionário para transferência de filiais, o processo leva todas as informações o processo leva todas as informações ou tem que selecionar? ou precisa selecionar? No caso, precisa selecionar, tá, Patrícia? Para selecionar o processo e o resto ele leva automático. Tá, na verdade, você só seleciona o processo, o resto ele vai levar automático, tá ok?
Calixto está perguntando como integrar o adiantamento. O Calixto, ele está perguntando como integrar o adiantamento. Na verdade, o adiantamento você tem que fazer o fechamento, tá? Então, assim, você não integra o adiantamento. Integrar, você vai integrar férias, PLR, rescisão e tudo que está por aqui, ó. Tá vendo? Roteiros, aqui na parte de cima ele está aqui, ó. Roteiros que precisam ser integrados. Os benefícios, o vale-refeição, vale-transporte, tá? Férias e rescisão. Roteiros que não precisam ser integrados. Ou a primeira parcela, a segunda parcela, de 13º, o adiantamento, o PLR, esse VEX aqui, que é valores extras, tá? O INC e a folha de pagamento, ok? Tá, esses precisam ser fechados, tá? Alguma dúvida? Ok? Esse aqui é da integração, deixa eu ver se não mudou ainda. INC é o quê? Ela está perguntando. O INC é o roteiro incorporado. A Patrícia está perguntando o que é o INC. É o roteiro incorporado. É o roteiro incorporado, Patrícia. A Patrícia quer saber o que é o INC. É o roteiro incorporado, tá? Ele não precisa, é automático, tá, Patrícia? Já vem junto com a folha. Mais alguma dúvida? Esse é o fluxo de cálculo da folha, tá? Então, assim, ó, esse aqui é o fluxo de cálculo da folha. É bem importante isso aqui também, tá? Que ele fala? Que antes de você processar a folha de pagamento, é necessário executar todos os cálculos que atendem o seu pagamento. Foi aquilo que eu já tinha dito antes, tá? Então, assim, eu só vou conseguir fazer o cálculo da folha de pagamento se eu tiver com todos esses cálculos feitos e integrados com a folha de pagamento, tá? Detalhe, quando você faz essas integrações, por exemplo, eu calculei uma rescisão, calculei umas férias e vou integrar isso com a folha de pagamento, ele não vai direto para os lançamentos mensais, ele vai direto para os lançamentos por funcionário, que é lá na tabela RGB, tá? Se essas informações não estiverem lá, o cálculo das suas férias ou o cálculo da sua rescisão, por exemplo, ele não vai levar para o cálculo da folha, ele não vai levar para os lançamentos mensais, ok? Então, fiquem bem atentos. Na hora que vocês fizerem essa integração, dá uma olhada nos lançamentos por funcionário, desses funcionários que tiveram férias, rescisão, se essas informações constam lá, ok? Tá? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Participação, isso aqui eu acho que eu já tinha comentado com vocês, né? Tem os cálculos individuais aqui, participação de lucros, resultados, que é o PLR, o 13º, que não tinha na 11, isso aqui era tudo calculado na folha de pagamento. Tá? A PLR também, PLR, o 13º, né? A primeira parcela era levado para a folha. E agora ficou tudo separado lá por roteiro, tá? A partir do momento que vocês fazem esse fechamento, por exemplo, de adiantamento, PLR, ele já carrega tudo para SRD, tá? Que é para os acumulados. Então, se vocês precisarem consultar alguma coisa depois desses fechamentos, somente na SRD, tá? Que é nos acumulados dos funcionários. Alguma dúvida aí? Alguma dúvidas? Não? Tá, aqui é o fluxo dos cálculos, né, como eu havia dito, tem os cálculos do benefício, o que precisam ser calculados primeiro? Os benefícios, né, férias, rescisão, aí cálculo de adiantamento, a conferência de integração, aí precisa integrar, né, com a folha, o PLA, o VT, o VR, férias, rescisão, precisam ser integrados com a folha de pagamento, aí você tem que fazer essa conferência de integração dos roteiros, tá, que é na RGB, tá? Fechamento do roteiro do adiantamento, quando o roteiro 132 estiver ativo, no mesmo necessário fechá-lo também, tá? Se tiver no mês que vocês estiverem fazendo o fechamento, se tiver o roteiro de cálculo de segunda parcela, vocês precisam fazer esse fechamento também, tá? O primeiro e o segundo, tá? Conforme tinha dito anteriormente. E aí, por fim, o cálculo da folha de pagamento. Só assim vocês vão conseguir fazer o cálculo dessa folha. Tá? Então, esse é um fluxo que vocês precisam seguir sempre. Dúvidas? Ok? Tá. Esse fluxo de cálculo, a mesma coisa lá, tá? Mas só que ele mostra aqui em tela. Tá vendo ali, ó? Eu já tinha dito isso também lá no início. É importante que antes de vocês fazerem o cálculo, por exemplo, eu estou fazendo o cálculo lá
da minha folha do mês 10 agora, o 11, que seja, aí o período tem que estar ativo, tá? Se o período não estiver ativo, vocês não vão conseguir fazer o cálculo de férias, de rescisão e assim por diante, tá? Esse período ali, tá vendo ali embaixo na tela onde está período ativo? Esse campo ele precisa estar como um sim, tá? Para vocês conseguirem fazer o cálculo da folha. Como seria o fechamento da segunda parcela de 13º? Tá, Patrícia, a Patrícia está perguntando como que seria o fechamento da segunda parcela de 13º. Tá, Patrícia, então, fiz o cálculo, tá, conferi tudo, tá tudo ok? Miscelânea, fechamento, fechamento de período. Entra em miscelânea, fechamento de período, você vai escolher a opção de 132, que é a segunda parcela de 13º, e vai fazer o fechamento, ok? Não dá para reverter isso, tá? Após o fechamento não tem mais como reverter. Não tem mais como voltar, tá? Só backup mesmo, se vocês tiverem algum backup, tá? Aí vocês conseguem reverter isso daí. Mais alguma dúvida, Patrícia? O Felipe está falando se a gente vai mostrar a forma de fechamento da folha. Então, não tem muito como mostrar, né? Se o processo, o importante é ter um backup. Tá, o Felipe quer saber se a gente vai mostrar a forma de fechamento da folha. É o mesmo processo, tá? Eu não tenho aqui em tela, Felipe, mas o processo é o mesmo, tá? Fez o cálculo, deu tudo ok, eu não vou fazer mais nada, não vou alterar mais nada, miscelânea, fechamento de período. Aí vai escolher o período de folha de pagamento, né? Que é o roteiro da FOL. Se não tiver integrados, detalhe, tá? Por exemplo, se eu tenho férias, folha, rescisão, perdão, férias, rescisão, algum outro benefícios lá que não for integrado, ele não vai fazer o fechamento. Ele vai dar um alerta para você, lá na hora que você tentar fazer o fechamento da folha de pagamento, ele vai ficar dando um alerta, olha, faltou isso para vocês fazerem integrar, as férias não estão integradas, a folha de pagamento, a rescisão não está integrada. Então, enquanto vocês não integrarem tudo, vocês não vão conseguir fazer o fechamento da folha, tá ok? Tá? Backup de tudo antes de fazer o fechamento, caso precise voltar, aí pode voltar no backup. Tá? Mas só assim mesmo, não tem mais full mês para vocês fazerem alteração do full mês, arquivo de fechamento. A Patrícia quer saber se a primeira parcela é o mesmo procedimento. Sim, Patrícia, é o mesmo procedimento. Precisa fazer o fechamento, tá? Calculou a primeira parcela. Deu tudo ok? Não vou fazer mais nada? Não vou alterar mais nada? Pode fazer o fechamento, ok? Aí o Glauber, sobre a 13ª primeira parcela, quando fechamos a folha e geramos a CFIP vai trazer o FGTS de 13º junto? Tá, o Glauber quer saber se após o fechamento da primeira parcela e ele gerar a CFIP, se vai trazer a primeira parcela junto. Vai da folha e da primeira parcela. Vai. Esse processo continua o mesmo, tá? Não mudou nada lá, ele vai levar junto. A Patrícia perguntando, fiz um cálculo de primeira parcela conforme orientações, mas não consegui visualizar o cálculo. Poderia mostrar as telas de cálculo? A gente não está com as telas de cálculo. Isso a gente entrou no detalhe no outro Prime Mais Conectados, depois a gente pode mandar para ela. Tá. A Patrícia quer saber se após o cálculo de primeira parcela, ela consegue entrar numa tela de cálculo, é isso? Uma tela de cálculo. Ela não consegue mostrar o cálculo, não consegue visualizar o cálculo. Ela não consegue visualizar o cálculo. A Patrícia fala assim, a visualização vai sair em lançamentos por funcionário no roteiro 131. Provavelmente não calculou, deu algum problema. Ô Patrícia, então é o seguinte, se eu não conseguir visualizar, então não foi calculado, porque você consegue visualizar lá nos lançamentos por funcionário, ou na consulta mesmo. O que você pode estar fazendo é calculando ele individualmente. Eu fiz um teste esses dias aí, que não estava sendo calculado. Quando você calcular individualmente, você vai lá nos lançamentos por funcionário, seleciona a opção de calcular, aí você coloca lá o roteiro 131, né? Seleciona o roteiro 131, seleciona o funcionário, coloca o roteiro 131 e pede para calcular. Ele vai aparecer uma telinha de cálculo do funcionário. Ali, ele vai mostrar o porquê que não foi feito o cálculo. Ah, Miriam, mas não calculou. Então, o que você pode ver? Verifica dentro da SRD se já não foi pago isso a primeira parcela em férias ou em outro momento durante o ano. Aconteceu isso com um cliente. Se é pontual com uma matrícula só. Se for para todo mundo, aí sim, a gente precisa verificar o que está acontecendo. Vocês precisam ligar para nós aqui no suporte para a gente verificar o que está acontecendo. Tá? Dúvidas? O Luciano está perguntando onde a gente encontra a lista de todas as tabelas para fazer o backup. Fala para ele abrir a SX2, buscar o módulo 07, que tem todas as tabelas da folha.
O Luciano quer saber quais as tabelas de backup que eles precisam voltar ao backup, tá? Da folha de pagamento. Então, o que você pode fazer? Entra na X2, abre a X2 e filtra o módulo 7. E lá ele vai mostrar todas as tabelas para você. Do Siga GPE, tá? Porque o módulo 7 é do GPE. Ok, Luciano? Mais alguma dúvida? Se tiver uma alteração de salário após o cálculo da primeira parcela, a diferença de salário será Calculada na segunda parcela? Tá, quem que está perguntando? A Patrícia está perguntando se ela calculou a primeira parcela e depois teve uma alteração salarial, se essa diferença ele vai calcular novamente. Sim, ele vai calcular na segunda parcela, ok? Aí ele calcula a diferença na segunda parcela e vai abater somente aquele valor que você pagou de primeira parcela. Nós vamos fazer um Prime mais conectados de segunda parcela, tá? Fizemos os de primeira e vamos fazer os da segunda parcela. Né? Legal. Então, vai entrar em todos esses detalhes, tá, Patrícia? Aí a Patrícia está perguntando, e se o funcionário teve alteração de salário após o pagamento do adiantamento 13º nas férias, virá somente na diferença, certo? A Patrícia quer saber se o funcionário recebeu a primeira parcela nas férias e depois disso teve uma alteração salarial, é a mesma coisa, tá, Patrícia? Ele vai calcular somente na segunda parcela a diferença, tá ok? Março, nas férias, teve que decorrer um aumento, aí na primeira parcela ele já Tá, a não ser que, por exemplo, ele recebeu lá no começo do ano, lá fevereiro, março, abril, lá o que for. E aí no cálculo da segunda parcela, da primeira parcela, perdão, no cálculo da primeira parcela, por exemplo, a empresa paga a primeira parcela no mês 11. Então, na hora que você for calcular a primeira parcela, ela vai ter uma opção lá, se você quer calcular a diferença, uma complementar para esse funcionário. Tá? É a mesma coisa da 11, tá? Essa 11 não mudou nada. Você está querendo que mostrar essa tela, mas a gente está sem a tela aqui do cálculo. Tá. A gente está sem a tela do cálculo aqui, Patrícia, né? Você quer saber, você queria que eu mostrasse a tela do cálculo, mas a gente está tendo. Né? Você chegou a verificar, você chegou a assistir o PPT da primeira parcela? Fala para ela passar o nome no chat da empresa que a gente vai entender. Faz o seguinte, ó, passa o seu nome no chat da empresa, que a gente encaminha para você a documentação da primeira parcela. Porque lá tem os detalhes lá, tá bom? Ok? Mais alguma dúvida? Tá, aqui tem o fluxo dos cálculos, né? Após a verificação dos períodos, é necessário apenas executar os cálculos pela rotina. Miscelânea cálculo por roteiro, tá? Então, assim, eu tenho para cálculo de adiantamento, folha, PLA, o VT, o VR, o VT, então são todos calculados aí pela rotina de cálculos por roteiro. Mas lembrando que vocês também podem calcular individualmente pelos lançamentos por funcionário, ok? É só colocar o roteiro certinho lá para cada funcionário, para cada cálculo, que ele vai dar um F6 que ele calcula lá. Tem mais alguma dúvida? Alguma dúvida disso? Um fluxo de cálculo, continuando aqui após a verificação dos períodos, o cálculo dos roteiros é necessário efetuar a integração dos mesmos com a folha de pagamento, já tinha informado para vocês, tá? Antes mesmo de vocês calcularem a folha de pagamento, depois de todos os cálculos lá, férias, rescisão, tal, VRVT, vocês precisam fazer essa integração com a folha, tá? Lembrando novamente que vocês podem cancelar se necessário, tá? Fazer um cancelamento da integração se necessário. Ok? Só se de repente esqueceu de fazer o cálculo para algum funcionário. Dúvidas? De cálculo. Tá, tem esse parâmetro. Deixa eu só voltar um aqui, peraí só um pouquinho.
Esse parâmetro aqui, ó, esse MVC Salink aqui, ele é novo, tá? Então, assim, se ele tiver desabilitado e o funcionário tiver algum adicional, o sistema irá utilizar como base de cálculo o salário atual, tá? Não sei se vocês estão vendo na tela lá embaixo. Então, assim, ele desabilitado, por exemplo, eu tenho periculosidade, ele vai levar ali no cálculo do recibo de pagamento do funcionário o salário do cadastro mais essa periculosidade individualmente, né? Que ele já vai mostrar ali para você embaixo, ali que no caso é R$900. Então, assim, eu tenho um salário de 3 mil, mais 30% de periculosidade ali, que é R$900. Ele vai me dar um salário de R$3.900. Se esse parâmetro estiver desabilitado, ele vai separar essa verba de salário mais a periculosidade. Isso aqui assim, o cálculo vai continuar o mesmo, tá? Isso aqui é mais para provisão. Na verdade, é para demonstrar, tá? Dúvidas? Tá vendo aqui? Tem um exemplo do cálculo de provisão, tá? Aquele parâmetro ele vai estar desabilitado, então o que ele vai acontecer ali desculpa. Ele habilitado, quando você calcular a provisão e você imprimir o relatório da provisão, você vai ver que o salário base dele, ele vai aparecer o salário mais a verba que incorpora, que no caso era periculosidade e insalubridade, tá? Só que na hora do cálculo da provisão, ele vai pegar somente sobre o salário do funcionário, tá? Que no caso era R$3.000. E ali nos adicionais ele vai levar a periculosidade. Ok? Dúvidas? Vamos voltar aqui, tem dúvida aqui. As horas extras são calculadas nos adicionais? Quem quer saber? A Patrícia quer saber se as horas extras são calculadas nos adicionais. Sim, continua a mesma coisa, tá, Patrícia? Tudo que for média, ele vai entrar nos adicionais, tá? O que não é salário, ele vai entrar no adicional. Ok? Aqui é a explicação de cada coluna deles lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa. De cálculo de provisão também, isso aqui, a explicação das colunas, tá? E tem as facs. Espera aí, só um minutinho. Aqui a gente vai falar que existe documentação e aonde elas estão. Então, pessoal, o pessoal liga bastante lá no atendimento com muitas dúvidas que já existem essas facs, já existe a documentação lá no TDN. Né? Só que vocês não conseguem localizar. Então, aqui, ó, tem várias. Deixa eu só entrar aqui. Peraí. Tá vendo aqui? Por exemplo, aqui, ó, criamos uma base de conhecimento específica para a versão 12, com documentação de todas as mudanças efetuadas, que ele fica nesse link aí abaixo, tá? Então, você vai entrar lá, esse link ele é do TDN, tá? Tá, vocês vão receber todo esse material aí, vocês conseguem acessar esse link, onde, não sei se vocês estão vendo aí, vocês conseguem enxergar que ele aparece tudo individualmente ali. O que é 13º, da versão 12, admissão, as anuais, os benefícios, os cadastros, documentação referente a todas as mudanças da P11, da P12, para rescisão, provisão, então tem todas essas facs, tudo que é referente a cálculo, todas as mudanças referentes da versão 11 para a versão 12, vocês vão encontrar nesse link aí, onde tem essas facs aqui, que tá tudo bem específico, a não ser que realmente tenha alguma coisa que você não entendeu, aí vocês podem até entrar em contato com a gente lá para estar tirando a dúvida, ok? Dúvidas aí? Aqui as facs, né, os parâmetros que tornam... Tem alguns parâmetros que eles alteraram, eles não existem mais, tá? Então, eles acabaram virando mnemônico, que também encontram nessa fac aí, ó. Tem alguns deles aí, tá?
que era da versão 11, que ele acabou virando, aqui no caso aqui, ó, na P11 você tinha o MV percalto. Na versão 12 ele virou um mnemônico P underline percalto. Na verdade, na verdade, que a gente acabou escrevendo errado aqui, tá? Mas todos esses mnemônicos que tiveram nome alterado, ele vai estar nesse link aí também, que depois vocês podem acessar lá e tirarem as suas dúvidas lá do que virou, o que era parâmetro que acabou virando mnemônico, ok? Dúvidas? Tá, vocês só vão se preocupar mesmo com esses mnemônicos aí, se algum desses parâmetros na versão 11 for fora do padrão, tá? O conteúdo for fora do padrão. Se não tiver alguma coisa diferente, aí ele vem tudo padrão, tá? Os mnemônicos vai vir tudo padrão aí, do padrão do sistema. A não ser que vocês tenham alguma coisa que seja diferenciado, tá? Aí vocês vão verificar lá no parâmetro que é diferenciado e vão fazer essa alteração no mnemônico também, tá? Alguma dúvida? Dúvida? Não? São as FAQs, né, que tem lá, tá dentro de INSS de férias, tá? Tem algumas verbas, alguns campos novos que foram criados lá no cadastro de verba, que eles precisam fazer algumas amarrações, tá? Principalmente essas verbas de férias a mês anterior. Tá? Isso aqui é só uma parte do que tem, mas nesse link ele vai ter completo. O correto seria vocês entrarem nesse link e fazerem todas essas amarrações também. Tá? Todos esses identificadores de cálculo aí que é de férias, né, que refere-se às férias, tem um campo lá na aba incidência, um campo novo, que é INSS férias. Esse campo ele tem que estar preenchido como sim, tá? Tá. Para aquelas verbas que estão com o campo preenchido como INSS, essa verba também precisa estar preenchida, esse INSS férias igual assim, tá? São cálculos. Porque senão o cálculo vai acabar ficando errado, tá? Então, assim, todas as verbas referentes a férias que estiver como sim para INSS, esse campo também precisa estar preenchido como sim, senão os cálculos vão ficar errados, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o identificador 0072, que é de férias, tá? Essa verba de férias, esse identificador, ele vai estar como sim para as férias, e aí vocês vão preencher também esse campo INSS férias como sim, porque eles precisam estar iguais, tá? O nome do campo é RV Code MIS. Não, perdão, desculpa. Tá. Ó, é importante dizer que na 11 era feito tudo no fechamento. Na versão 12, eles vai vir individualmente ali para vocês, tá? Essas verbas de férias mês seguinte, um terço de férias mês seguinte, no próprio cálculo das férias, tá? Tá? Ele vai ser ele vai vir tudo individualmente, porque na hora que você calculava as férias lá na versão 11, ele vinha lá 30 dias de férias. Se for férias partidas, ele já vai fazer vai individualizar no próprio cálculo das férias. Então, férias mês seguinte. Um terço férias mês, um terço férias mês seguinte e assim por diante. Tá. O ideal, assim, quem não fez a virada ainda, que não tenha nada calculado na folha na versão 11, tá? Principalmente de férias, tá? Né? Porque senão ele vai dar problema para vocês aí por causa dessa questão aí, dessa individualidade que ele está fazendo na versão 11, tá? Dúvidas? Alguma dúvida?
São as FAQs, né? Um parâmetro que vem gerando bastante dúvida e inconsistência após a virada, o DTM, DTFER, que essas informações você vai encontrar também nesse link que está aí. A gente vai passar para vocês. Tá? Então, assim, ó, esse parâmetro, esse DTM, DFER, ele configurado como 1, vai pegar pela data base. No cálculo das férias, e o campo do mês para a média atingida igual assim. Tá? Na verdade, ele vem com um padrão igual a 1, tá? Se for necessário para alterar aí, vocês têm que entrar e alterar, porque o parâmetro ele é novo também, ele vai vir como 1, o padrão dele vai vir com 1, qual, se for necessário para vocês, no caso aí, vocês alterem para 2, que é a data início das férias, para ele calcular as médias, tá? Dúvidas? Ó, para quem for fazer customização também tem essa FAQ aí, tá? Lá ele explica tudo bonitinho, tá tudo certinho, então tem uma FAQ aí também. Olha, o ideal para quem tem customizações de fórmulas na versão 11 revejam todas, porque eles mudaram bastante coisa, tá? Mudou muita coisa da versão 11 para a versão 12. Então, o ideal, na hora que vocês fizerem essa virada aí, para vocês reverem todas essas fórmulas aí na versão 12, ok? Tá? Pode ser necessária a criação de novas fórmulas, tá? Ó, o Calixto ele está perguntando se para cálculo de férias e rescisão, no que tem até rescisão também, tá, Calixto? Para o mês de 31, 30, se tem algum parâmetro. Não tem parâmetro, é um mnemônico, tá? Eu não me lembro de cabeça no momento, mas eu vou pegar e passo para você, tá bom? Ok? Vou anotar aqui. Tem o P dias res e o P dias per. Tá, o Calixto. Para férias, se eu não me engano, é P underline dias fair. E para rescisão é P underline dias res. Ok? Tá? Mas eu vou confirmar mesmo se é isso aí, eu passo para você, tá bom? Mais alguma dúvida? Ok? Tá, os valores extras. Quando vocês tinham, lá na versão 11, vocês tinham os valores extras que ia lá para a folha de pagamento, tá? Aí no caso da versão 12, você tem um roteiro para valores extras, que você pode calcular, que é o VEX no caso aqui, tá? Que é valores extras, que vocês podem calcular individualmente também, que nem, tá? Por exemplo, eu quero pagar um valor extra para um funcionário, tá? Então eu quero pagar um valor esporádico. Você vai lá, cria um roteiro, né? O roteiro, ou melhor, você vai lá no cadastro de período, você inclui um roteiro VEX, né? Que é de valores extras, e vai fazer o cálculo pela rotina lá de miscelânea cálculo por roteiro, ou até individual para o funcionário, né? Você pode entrar lá nos lançamentos por funcionário e fazer o cálculo individual para esses funcionários. E para que ele leve para a folha de pagamento, vocês têm que fazer a integração deles também. Nessa FAQ aí tem as verbas, tem tudo bonitinho, nessas FAQs aí que tem nesses links aí.
Tá? Tem um link sabe esse link que está aparecendo aí? Então, ele tá tudo explicadinho ali do como que você pode fazer, tem as verbas, o que você pode utilizar, mas isso é só mais uma explicação por cima, mas ele tá tudo bem detalhado nessa FAQ aí, tá? Mas, tem alguma dúvida referente a isso? Ok? Tá, aqui também são mais FAQs de benefícios, né? Tem alguns links aí, ó, benefícios de vale transporte, outros benefícios. Né? Como que vocês vão fazer isso na versão 12? Aí nessas FAQs aí tá tudo. Né? O ideal seria que vocês fizessem parte da comunidade do Fluig, tá? Porque aí vocês conseguem acessar tudo certinho lá. Porque tem uns aí que já, não sei se vocês viram, aí tem uns até que tá no YouTube aí, vocês conseguem entrar pelo YouTube, tá? Tem um videozinho lá certinho. Ok? Dúvidas aí? Tá, isso aqui é uma rotina bastante importante, que é diagnóstico de base. Assim que faz a virada, é bom executar que ele faz vários processos. Tá, assim que vocês fizerem a virada, ele vai executar. Quem já está em produção, no caso, né? Também, né? Nessa rotina aí desse GPM 840 aí, que é diagnóstico de base, você pode rodar ela, que ela vai mostrar para você a solução, os implementamentos ali, a criação das rotinas diagnosticadas. Se de repente foi alguma coisa que converteu errado, ele vai mostrar isso aí para vocês, tá? Nessa rotina. Tá? Se tiver inconsistência na base também, ele vai dar um alerta aí para vocês também, tá? Alguma dúvida? Tá. Agora vocês estão abertos aí para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, é genérico, tá? Alguma dúvida em algum processo? Orientação? Ok. Dúvidas? Vou ficar aguardando um pouquinho aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Gente, lembrando que terá um Prime mais conectado de segunda parcela de 13º. Tem a data já? Não tem uma data ainda, mas os Spox vão estar mandando para vocês, tá? O convite. Na verdade, assim, eles mandam para o responsável da área, tá? Eles precisam repassar aí, o importante é que eles precisam repassar isso daí para vocês, principalmente quem está usando o produto, né? Quem é o usuário, né? Acho que é o mais interessado nesse caso, né? Da primeira parcela já foi realizado, tá? Os Spox já mandaram o material, né, para as empresas, para os responsáveis, no caso, né? Peraí. O cara está perguntando que ele não achou o GPM 880. 880? Assim, é uma rotina nova, provavelmente o menu dele está desatualizado. Tá, o Calixto tá informando que ele não conseguiu localizar o GPM 880, né? 840. Provavelmente é o seu menu que está desatualizado, porque é uma rotina nova, tá, Calixto? É justamente essa FAQ no TDN. Tá, essas FAQs aí no TDN, ela já vai orientar, né? Como configurar lá para você criar esse menu aí. Isso a gente vai mandar para você. Vai estar mandando para vocês, tá bom? Mais dúvidas?
Tá, o vídeo dessa apresentação vocês vão estar recebendo pelos Spox, tá? A Patrícia está perguntando quanto à integração do ponto. A Patrícia está perguntando quanto referente à integração do ponto. Continua a mesma coisa, tá, Patrícia? Não mudou nada? As peças vão para RGB. Tá, mas assim, detalhe, quando você fizer a integração do ponto com a folha, as verbas elas não vão para SRC, ele vai direto para RGB, tá? Que aí, na hora que você fizer o cálculo da folha de pagamento, ele vai para os lançamentos mensais, os lançamentos por funcionário, que é na SRC, tá ok? Mais alguma dúvida? A geração da CFIP, Patrícia está perguntando com relação à geração da CFIP. Pergunta que a Patrícia está perguntando sobre a geração da CFIP. A Patrícia está perguntando referente à geração da CFIP. Continua a mesma coisa, tá, Patrícia? Não mudou nada. Ela está perguntando se tem uma FAQ. A geração da DIRF Raiz. Geração da DIRF Raiz. Tá, a Patrícia ela quer saber se existe alguma FAQ referente à geração da DIRF e RAIS. Tem nos anuais. Tem tudo nas anuais, tá? Naquele primeiro link que foi passado lá, você vai encontrar naquelas FAQs que se encontram nos links que foram passados aí no... A geração das guias de INSS. Geração de guia INSS também, tá tudo lá. A Patrícia está perguntando com relação ao E-Social. A Patrícia está perguntando com relação ao E-Social. Assim, a gente está sendo lhe falar em... Tá, a Patrícia ela está perguntando referente ao E-Social. Tá, o E-Social, assim, a gente, né, tá sendo desenvolvido ainda, né, porque é por partes, né, inclusive vai ser liberado agora um outro layout pelo governo e o pessoal já está trabalhando em cima disso aí, tá? Então, por enquanto, são só cadastros só, tá, Patrícia? Vai ter integração com o TAF, que, né, na verdade, quem vai fazer, tá tudo liberado já, tá, o TAF. Alguns clientes, se vocês quiserem entrar lá, tem documentação também no TDN referente ao TAF, né, e ao E-Social também, tá? Tem os links lá com toda a documentação referente ao E-Social que está disponível também lá no TDN, tá? No dia 30 do 11, está previsto para a liberação do layout 2.4, tá? Que foi o último layout liberado pelo governo, tá? Que foram as últimas alterações. A Aline está perguntando sobre a reforma trabalhista. Tá, a Aline está perguntando referente à reforma trabalhista. Também já está liberado, tá? Tá tudo no portal lá, tá tudo disponível referente à reforma trabalhista. Do fracionamento das férias. Ela está perguntando referente ao fracionamento das férias. Também já está liberado. Do TAF, fala assim, a data de liberação, o Leonardo está perguntando do TAF, assim, a previsão do 2.4, previsão 30 do 11. Tá. O Leonardo está perguntando referente à data de liberação do layout do TAF. A previsão é para o dia 30 do 11 também, junto com do RH. A do RH, né? A 2.4 do RH, tá? Assim, referente, sim, porque o TAF ele é utilizado para outros módulos também. Agora, o que é referente de RH, ele vai estar disponível, a previsão é para o dia 30 do 11 agora, tá? Mais alguma dúvida?
gente vai mandar a documentação. Tá? Então, assim, a gente vai estar encaminhando essa documentação para vocês. O SPOC, né? 30. Tá certo. Tá. Os SPOCs de vocês, as empresas, vão estar encaminhando essa documentação para vocês. O vídeo. Ok? Mais alguma dúvida? Ok? Então, ninguém tem mais dúvida? Vamos esperar mais um pouquinho. Mais dúvidas? A Patrícia está perguntando se os benefícios têm FAQ. Na verdade, tem os vídeos lá como fazer. A Patrícia está perguntando se os benefícios têm FAQ. Na verdade, ele tem os vídeos lá que ensina como você fazer a geração, né, dos benefícios. Ok? A gente vai mandar todos esses links. Tá, todos esses links aí vão ser encaminhados para vocês, tá? Mais alguma dúvida? Tá, então, vamos lá. Se não tem mais dúvidas, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a participação de todos, obrigada. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco, ok? Ah, tá. Não esquecendo que vai ter uma apresentação também de segunda parcela de 13º, tá? Os SPOCs vão estar encaminhando o convite para vocês. Tá. Com relação à liberação, a Patrícia está pedindo para fazer um passo a passo por rotina. Assim, a ideia é que a gente faça isso, a gente só precisa... Tá. A Patrícia está perguntando se tem como a gente fazer um passo a passo de rotina. A ideia é fazer isso mesmo, tá, Patrícia? A gente vai tentar montar. Aos pouquinhos a gente vai montando isso aí, conforme os assuntos mais assim, que o pessoal tem mais dúvida, a gente vai montando e vai encaminhando para vocês também, tá? A gente já fez um tipo de GPE-Conv. Já fizemos um GPE-Conv, né, que é daquela da virada, o parâmetro da virada foi feito. Mas a ideia é essa mesmo, viu, Patrícia? A gente fazer individualmente, assim, conforme os clientes têm mais dúvida, do que os clientes têm mais dúvida, né? Então é isso aí. Então, estamos encerrando por aqui. Mais uma vez eu agradeço, né, a participação de vocês. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente aqui, ok?